E para começar a entrar no tema, vamos bem devagarinho aqui, né? Tem várias questões que a gente vai conversar, né? Mas completaram aí 4 anos dessa, vou chamar aqui de guerra, depois se o professor discordar da minha nomenclatura, o professor justifica aí, né? Que teve a invasão por terra em 2022, né? Mas desde 2014 teve aquele problema com a Crimeia, né? Então, para a gente começar, e se a minha pergunta não for bem colocada, o professor pode aproveitar e fazer ali um preâmbulo justificando melhor, né? Por que que a Rússia lá em 2014 quis pegar a Crimeia da Ucrânia, né? E como é que isso evoluiu para essa, vou chamar aqui de invasão em 2022? Tá. Eu acho que a pergunta ela é uma pergunta muito boa, né, no sentido de a gente desmistificar, né, toda a história envolvida, né, sobre o que está acontecendo na Ucrânia hoje. Mas antes, professor Tiago, antes de começar a responder sua pergunta, eu gostaria de dizer três coisas. A primeira é que em uma discussão acadêmica que se propõe de alto nível, ela tem que se basear em dados objetivos, em indicação científica. Você tem que ter uma discussão objetiva, tá? Eu acho que não tem sentido, né? Não tem sentido você fazer qualquer tipo de debate se baseando em ouvi dizer isso, alguém falou aquilo. Não, a gente vai mostrar os dados, as datas, os fatos. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que toda análise acadêmica tem que ter um método, tem que ter uma base de argumentação. E uma terceira coisa, e talvez a mais importante de todas, é que a gente tem que se lembrar que não existe neutralidade. Uhum. Não existe. Eu não sou neutro. O professor Tiago não é neutro. O juiz que está decidindo sobre a vida de alguém não é neutro. Então, neutralidade não existe. Então, eu vou. Essas três colocações minhas são importantes, por quê? Porque, primeiro, eu vou tentar responder as tuas perguntas de maneira muito objetiva. Segundo, né, eu vou usar a ideia de construção de narrativa e vou usar a economia como base das minhas argumentações, tá? E por fim, eu vou dizer a você que eu não sou neutro. Eu Uhum. tenho o meu ponto de vista. Nós temos o nosso ponto de vista. E, portanto, toda a construção ideal, toda a nossa construção, inclusive acadêmica, se baseia nesse ponto de vista que você está se baseando. Eu vou dar um exemplo assim: imagina dois torcedores de times diferentes assistindo a um jogo, tá? Tem o time A, o torcedor do time A, o time B, o torcedor do time B. O time B pode ser Botafogo, por exemplo, né? E aí o jogador do time A faz falta no jogador do Botafogo. Eu automaticamente vou dizer falta, cartão, enquanto o outro vai dizer não, não houve nada. São dois seres humanos vendo a mesma cena, do mesmo jeito, na mesma hora, e têm opiniões opostas sobre aquele mesmo fato. Então, isso é muito importante que fique assim claro, né? Porque, a propósito, dizer isso, dizer que não existe neutralidade, dizer que a gente tem um ponto de vista, isso sim é honestidade intelectual. Desonesto intelectualmente é aquele que vem e diz assim: não, vou fazer uma análise neutra sobre algo. Isso não existe. Isso, no limite, é ou ignorância ou má fé. Tá? Então, a primeira coisa é que quaisquer batalhas elas são decididas em dois tipos de situações, eu vou colocar assim. Tem a batalha no campo de batalha, especificamente, e, modernamente, desde que o capitalismo surgiu, você tem também o uso da narrativa, da imprensa, como instrumento de guerra, como instrumento de poder. Então, eu vou me referir aqui, inclusive, a um americano chamado Littman. O Littman, isso no século passado, ele construiu a ideia, que eu concordo, diga-se passagem, né, que as assim chamadas, eu vou colocar entre aspas, democracias ocidentais, né, costumam criar guerras
no sentido da luta do bem contra o mal. Então, as guerras são feitas dessa maneira. É só você pegar a história da nossa vida, né? Enquanto a gente viveu. Saddam Hussein é um mal encarnado. Vietnã, Então, Estados Unidos. sabe, é o bem que, em geral, são os Estados Unidos contra o mal maléfico que a Rússia vem sendo há muito tempo. Aí o mal também é a China, o mal também é a Coreia do Norte. Então, ninguém que se coloca no lugar dos Estados Unidos para não ser aliado dos Estados Unidos, automaticamente se transforma no mal. E essa maneira de construir a narrativa, ela está sendo desenvolvida muito grandemente na crise da Ucrânia. E aí eu vou fazer a primeira ressalva. Do ponto de vista da Rússia, e eu vou falar aqui do ponto de vista da Rússia, não há uma guerra na Ucrânia. Por uma questão muito simples, e aqui a palavra importa, o termo importa. Não aqui, o termo e a palavra importa sempre. Se a Rússia declarar guerra a qualquer país do mundo, esse país vai ser aniquilado em questão de segundos. Nós estamos falando da maior potência atômica do mundo. Do mundo. Então, a Rússia teve muito cuidado quando houve o movimento militar de chamar de Operação Militar Especial nas fronteiras da Rússia. Tá? Então, mas a narrativa que se dá no Ocidente é da guerra do bem contra o mal, talvez a mais importante base da narrativa do Ocidente, Estados Unidos e Europa principalmente, é que o que está acontecendo na Ucrânia foi uma invasão não provocada. Isso está no centro da narrativa da mídia. Seria tipo o imperialismo russo querendo retomar território. Isso. E a minha ideia é mostrar aqui para você e seus espectadores que isso é, no limite, o inverso. Okay. O agressor é o Ocidente, sempre foi. Tá? Mas a primeira coisa, então, que é importante a gente ter em mente é que a construção da narrativa sobre o conflito da Ucrânia está sendo feita de uma maneira com base no Ocidente, nas ideias do Ocidente e dessa maneira maniqueísta. Então, essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que a gente precisa entender é que nós vivemos em uma sociedade na qual a economia direciona todos os atos dos seres humanos. As guerras, as invasões, os conflitos, os acordos são de base econômica. Não adianta você dizer, essa questão é uma questão humanitária. Não é. As guerras são fundamentalmente guerras econômicas. Então, e aí eu vou usar muito a ideia de um russo agora, do Vladimir Ilyich Ulyanov, que cunhou a ideia de imperialismo. Nós vivemos hoje, né, hoje é do final do século XIX para cá, em uma sociedade dominada pelo imperialismo. Tá? E eu vou dizer para você o que é que caracteriza esse imperialismo. O imperialismo se caracteriza pela enorme concentração e centralização da produção. São poucas empresas que dominam a maioria do mercado. Né? Então, essa é a primeira coisa. E se você olhar bem, quantos fabricantes de carro tem? Meia dúzia. Né? Quantos fabricantes de avião tem? Quantas empresas fabricam inteligência artificial? É uma, duas. Essas grandes corporações dominam o mundo. Né? Essa dominação, ela passou para um estágio financeiro. Então, o setor produtivo, essas empresas se associaram ao setor financeiro. Quando a gente vai comprar uma cama numa loja, a loja se importa se você vai comprar à vista ou a prazo, porque ela já está incluída no setor financeiro do imperialismo internacional. Né? Esse imperialismo forma associações tipo a OTAN, né? Que se organizam de maneira para dominar o mundo. E essas economias tentam partilhar o mundo em busca de ganhos econômicos. Então vamos lá. Se isso que eu falei é verdade, se essas coisas que eu falei são verdadeiras, então a crise na Ucrânia tem que ter algum tipo de conotação econômica. Motivo econômico. Né? Então vamos lá. Tu sabes qual é o maior produtor de petróleo do mundo?
Olha, tem falado muito esses anos aí, né? O maior, acho que é os Estados Unidos. São os Estados Estados Unidos, Unidos. sim. Sabes quem é o maior produtor de gás combustível do mundo? Acho que é a Rússia, não é? Não? Não. São os Também Estados é os Unidos Estados também. Unidos, tá. Os Estados Unidos também. O que é que os Estados Unidos observaram? Eles são o maior produtor de petróleo e gás do mundo, mas estão longe, ou estavam longe de serem os que mais ganhavam dinheiro com o setor. Quem fornecia um terço da energia para a Europa era a Rússia. Era a Rússia. A Rússia ganhava por ano alguma coisa em torno de US$ 1 trilhão dos países da Europa vendendo petróleo. Isso é um valor bastante significativo. Concorda comigo? Sim. Os Estados Unidos, com a guerra na Ucrânia, como é chamada pelo Ocidente, tiraram a Rússia do mercado e eles estão vendendo petróleo para a Europa. E estão vendendo ao dobro do preço. Aí já tem um bom motivo Um econômico. bom motivo. A gente está falando de US$ 2 trilhões. Qual é o setor econômico, dos setores econômicos do mundo, que mais se gasta dinheiro, que se mais produz? Tu tens ideia de qual é? O setor que mais O gasta setor dinheiro. econômico que mais produz, que mais tem investimento, Agricultura, não sei. o setor bélico. Ah, Claro. claro. Um quarto da produção mundial, é arma, direta ou indiretamente. De todos os setores, assim. De todos os setores. Você junta tudo. Ah, não sabia, não. Pois é. E aí, os Estados Unidos, sozinhos, produzem mais arma do que o resto do mundo inteiro junto. Pô, isso é um dado Então, peraí. impressionante. Numa guerra eu preciso de quê? De arma. E aí eu vou usar a mídia ocidental, a qual eu não confio, que constrói uma narrativa falsa, que mente para as pessoas. A mídia ocidental, que a gente vê na nossa casa, ela mente para as pessoas. E eu imagino dizer já aqui, com dados, como isso acontece, né? Então, essa mídia falou uma coisa verdadeira. Tá aí, né? De vez em quando a gente vê na televisão algo do tipo assim, tantos bilhões de dólares em armas foram transferidas. Sim, E quem é que ganha esse dinheiro? boa. Quem é que ganha esse dinheiro? Quem é que produz arma no mundo? Quem é que tem interesse no conflito? Quem é que tem interesse na guerra? Quem é que tem mais arma do que o resto do mundo inteiro junto? Quem é que está... Que país participa da guerra de extermínio na Palestina? Estados Unidos e Israel. Que país invadiu a Venezuela? Estados Unidos. Que país quer incorporar a Groenlândia? Estados Unidos. Que país quer invadir o Irã? Estados Unidos. A guerra é uma necessidade da indústria americana. A guerra sustenta a economia dos Estados Unidos. Então, então a gente começa a tentar entender as questões do conflito na Ucrânia. Se você quer encontrar a gênese desse problema, olha para Washington. Você tem que olhar para Washington, não para Moscou. Tá. Só né? para dar um resumo aqui, para ver se eu entendi. Então, o professor entende que quem estimulou ou teve interesse, digamos assim, em começar essa, vou chamar de guerra, né? Teria sido os americanos por interesse econômico, por exemplo, petróleo, né? Corta o fornecimento russo de petróleo para a Europa e passa a ele ser o vendedor, e também para financiar a indústria bélica americana como dois elementos principais de uma motivação ali. Dois elementos Tá. econômicos Econômicos, principais. ok. Sim.